Você já ouviu falar do orçamento secreto? E o que ele tem a ver com o Congresso Nacional, com o governo do Jair Bolsonaro e com as eleições deste ano? Esse é um tema super importante que ainda gera muita confusão. Por isso, a gente vai explicar para você o que é orçamento secreto e por que ele é importante. E se você gosta de explicações sobre a política brasileira, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente sempre tem vídeos sobre esse assunto e também sobre muitos outros. Diogo, me explica, o que é o orçamento secreto? Para entender essa história, Edu, em primeiro lugar a gente precisa entender o que o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara e o Senado, são responsáveis por definir o orçamento do governo brasileiro. Todo ano o Congresso diz para o governo quanto dinheiro cada ministério vai ter para gastar. E como é que é esse orçamento? O que ele diz? Ele é um documento que diz o quanto o governo pode gastar e onde ele pode gastar. Isso é importante. Algumas despesas são chamadas de obrigatórias, como por exemplo, os salários dos servidores públicos. O dinheiro separado para isso só pode ser gasto exatamente com isso, com nada a mais. Mas existem também uma série de coisas no orçamento que o governo pode decidir como vai gastar, que são as chamadas despesas discricionárias. Beleza, entendi. Então é isso, né? O Congresso diz para o governo como ele deve gastar e pronto, né? Não, ainda falta uma parte dessa grana. E é aqui que as coisas ficam mais complicadas. Uma fatia desse bolo do orçamento vai para o próprio Congresso. Isso do dinheiro do orçamento ir para o Congresso foi o governo Bolsonaro que inventou? Não, isso já existia em outros governos. Isso não é novidade nenhuma. Esse dinheiro é distribuído usando as emendas parlamentares, que são recursos, ou seja, grana federal, que os deputados e os senadores usam nos seus estados e nas suas cidades também. Tá, mas eu ainda não entendi qual que é a questão e por que a gente está falando disso agora. Então, o problema é o seguinte: antes de 2020, esses recursos eram distribuídos de maneira igual entre todos os parlamentares. Existia bastante transparência, ou seja, todo mundo sabia quanto cada deputado ou senador recebia desse bolo e para onde ele mandava essa grana. Mas tudo isso mudou a partir de 2019. E o que aconteceu a partir de 2019? Além dessa maneira de distribuir recursos que eu acabei de explicar, existia também um outro mecanismo chamado de emendas do relator geral. Mas ele era usado só para fazer algumas correções, alguns ajustes no orçamento. Ele não envolvia lá grandes quantidades de dinheiro. Bom, a partir de 2019, o Congresso passou a separar muito dinheiro para essas tais emendas do relator geral. Muito dinheiro quanto? Em 2019 foram mais de 30 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, o orçamento total do Ministério da Educação no mesmo período foi de 140 bilhões, ou seja, é muito dinheiro. Diogo, quem que é esse relator geral? Ele é quem redige, ou seja, escreve a versão final do orçamento que o Congresso vota depois. E qual que é a diferença dessas emendas parlamentares e da emenda do relator? A diferença é o seguinte: as emendas parlamentares são transparentes e divididas entre todos os parlamentares. Agora, quem decide para onde vai o dinheiro das emendas do relator é exatamente o relator. Tá, mas me explica um pouquinho mais. O que o governo Bolsonaro tem a ver com tudo isso? Tem muito a ver, Edu. É verdade que o orçamento precisa ser aprovado pelo Congresso, mas ele é todo feito em negociação com o governo federal. Outro detalhe importante: o presidente da República, ou seja, o Bolsonaro agora, pode vetar trechos do orçamento se ele discordar de alguma coisa. Por exemplo, ele poderia ter questionado aqueles 30 bilhões de reais das emendas do relator, mas ele não fez isso. Entendi. Bom, acho que eu já sei a resposta, mas qual seria o problema de tudo isso? O problema é o seguinte, Edu. Isso tudo mostra que o governo concorda com o uso dessas emendas do relator para distribuir dinheiro de um jeito que não é nada transparente. E o Congresso atual é dominado pelo Centrão, que é um grupo grande de deputados e senadores e que é conhecido por topar tudo por dinheiro e por cargos, claro. A gente, aliás, já fez até um vídeo explicando o Centrão. Dá uma olhada na descrição que o link tá lá. Diogo, vamos continuar aqui ligando os pontos, né? O que tudo isso tem a ver com o mensalão? Porque muita gente compara um com o outro, né? O orçamento secreto e o mensalão, né? Sim, Edu, isso é verdade. Bom, o que os dois esquemas têm em comum é o seguinte: os dois seriam maneiras de o governo comprar apoio do Congresso. No caso do orçamento secreto, o governo Bolsonaro estaria deixando o Congresso usar essa grana toda das emendas do relator em troca de apoio.
Quando o Bolsonaro foi eleito, ele tinha dito que ele faria política de um jeito diferente, que seria a nova política, que ele não ia negociar com o Centrão. Mas no fim das contas, ele acabou cedendo e negociando justamente com o Centrão. E qual é a vantagem para o governo e para os parlamentares do Centrão? Bom, fazendo isso, o governo garante que a maioria dos deputados e senadores vai aprovar projetos que interessam ao Bolsonaro e que podem ser úteis para ele. Dando só um exemplo, o impeachment, por exemplo. Se o presidente tem o apoio do Congresso, dificilmente o impeachment vai ser aprovado. Em contrapartida, o Centrão ganha uma montanha de dinheiro que ele pode distribuir para quem ele quiser e como ele quiser, sem precisar de transparência e sem precisar dividir com os outros parlamentares, os senadores e os deputados. Pensa no seguinte, as emendas parlamentares são distribuídas para todo mundo, certo? Não importa se eles são do governo ou da oposição. Mas no caso das emendas do relator, ou seja, desse orçamento secreto, os amigos do governo dão esse dinheiro para quem eles quiserem. Essa é a lógica do sistema. E para a gente fechar um pouco esse círculo, o que tudo isso tem a ver com corrupção? Bom, sem transparência fica mais difícil fiscalizar para onde esse dinheiro todo está indo. E isso, claro, facilita a corrupção. Um bom exemplo é uma matéria que o Estadão publicou em 2021. O texto mostrou que o dinheiro do orçamento secreto foi usado para comprar tratores e máquinas agrícolas com preços muito acima do mercado, ou seja, superfaturados. E ninguém faz nada para resolver essa situação? O STF determinou que o Congresso deve deixar tudo mais transparente, mas o governo está dificultando as coisas. A gente ainda deve falar muito dessa história nos próximos meses e até nos próximos anos, pessoal.